Cadê o Mota? O Mota está aí? Tá no elevador. Aí, Mota. Grande Mota. Boa Mota. tarde, meus amigos. Boa tarde. Você acha que é um direito? Você acha que a gente deve colocar na Constituição que é um direito você subtrair um celular de uma maneira assim muito gentil? Sim. Não é? Gentil. Elegante. Uma maneira elegante e tal. Porque até então a gente aprendeu com a polícia que se o ladrão vier te assaltar, você tem que se ajoelhar. Não reaja. Sim. Não reaja. Uma campanha. A polícia fala isso. Fala. O Estado fala isso pra gente todo dia. Então, se o ladrão chegar em você, chegou com o revólver, por favor, pode levar. Agora o presidente do Governo disse que é um direito, então quer dizer, provavelmente isso vai estar na Constituição do Brasil, o direito de roubar alguma coisa. Exatamente. É isso, Mota? Isso já está mais ou menos de forma informal, Emílio. Há muito tempo isso vigora, né? Essa declaração, por mais maluca que pareça, não é a primeira nesse sentido. Não sei se vocês lembram uma declaração de uma filósofa, historiadora, socióloga, que foi inclusive candidata pelo PT ao governo do Rio de Janeiro, à prefeitura, e ela disse que ela entendia a lógica do assalto, né? Que o assalto tem lógica. É que a pessoa influenciada pelo capitalismo malvadão quer uma coisa que ela não consegue comprar, então ela te assalta para conseguir aquela coisa. Essa declaração já deve ter uns 5 ou 6 anos. E a gente também ouviu várias coisas semelhantes na campanha eleitoral do ano passado, né? Essa justificativa de que o criminoso é um pobre coitado, é uma pessoa que na infância não teve o que comer, que não tinha o tênis que ele queria, e aí ele rouba para satisfazer aquelas necessidades. Isso é uma narrativa totalmente falsa, não tem base nenhuma na realidade, mas é utilizada há muito tempo aqui no Brasil para se justificar os benefícios cada vez maiores que os criminosos recebem, né? E essa história, eu vi o Zuzu falando aí, essa história vai acabar no que aconteceu no Rio Grande do Norte, né? O episódio do Rio Grande do Norte é o fim da história, que começa com esse papinho de que o criminoso, coitado, é uma pobre vítima, e se ele quer uma coisa que você tem, ele tem o direito de roubar, né? Então, mas eu estava lendo no seu livro, é um daqueles livros lá que você teve. Não. A Construção da Maldade. Isso. No seu livro você fala o seguinte, que essas pesquisas, elas são mentirosas. Só que a gente engole isso e ninguém contesta essas pesquisas. Eu não sei se é a ONG que faz isso, desses números que a gente tem de violência. Esse papo que o André Sanches está falando é o corriqueiro. Você acaba se acostumando com a violência e fala, não, coitado, o cara tem direito de ter um tênis e ter um relógio, ter alguma coisa. Mas o problema é para onde está indo isso. Por exemplo, agora o Rio de Janeiro, aí me parece que o pessoal aí, essa ONG aí lá da Maré, eles querem ter autonomia aí. Isso vai ser mais ou menos como as Farc tinham o direito da selva na Colômbia. Era deles. Na Colômbia, as Farc eram o dono da selva. Sim. Ninguém entra lá. Sim. Se vai nesse caminho, daqui a pouquinho você não tem mais estado na Maré. A Maré é nós. É isso aí. Tipo a Comebol. Mas isso é um absurdo, cara. Isso é o final dos tempos. Como é que você pode deixar pessoas que trabalham, tem gente que mora na Maré, não é? Claro. Então, quer dizer, pra onde vai isso, ô Mota? Você que é o cara que entende disso. Emílio, o cidadão comum não engole isso, né? A gente viu aí o fuzil na rua fazendo perguntas. Se você conversar com as pessoas na rua, no transporte público, especialmente as pessoas mais humildes, todas elas sabem muito bem o que está acontecendo. Ninguém engole isso, né? Nenhum morador, a maioria dos moradores dessas quebradas, das favelas, é de trabalhadores, de gente humilde que não tem condição de comprar uma casa em outros locais, né? Essa turma vive, esses trabalhadores, eles vivem debaixo da ditadura do narcotráfico. Eles sabem o que está acontecendo lá. Eles, quando escutam um troço desse dito por uma pessoa como essa aí, eles devem sentir uma raiva imensa, uma revolta, porque isso é construção de uma coisa louca.
E é lógico que tem interesses complicadíssimos por trás disso, né? Não faz pouco tempo a gente escutou uma declaração também de uma autoridade pedindo a descriminalização do tráfico de drogas. E é como você falou, que eu mostro no meu livro, nada disso tem sustentação na vida real. Quando você olha os números contradizem tudo isso. Mas é que os números nunca chegam às pessoas, porque hoje toda a informação sobre criminalidade ela é praticamente monopolizada por entidades de esquerda, que criam a história que eles querem. Por exemplo, ninguém nunca ouviu falar de uma pesquisa do professor Peri Chiquida, ele é doutor em economia e há muito tempo pesquisa a chamada economia do crime. Ele fez um trabalho científico com presos que foram presos por crimes contra o patrimônio, assalto, sequestro, extorsão, e uma grande quantidade de presos. Ele descobriu que mais da metade daqueles presos, presta atenção nisso, mais da metade tinha imóveis em seu nome no momento do crime. Então, só uma única pesquisa como essa já joga por terra essa história do criminoso que roubou porque não tinha o que comer, né? De vez em quando essa narrativa surge aí. Esse não foi o caso de nenhum dos criminosos pesquisados no trabalho do professor Peri Chiquida, né? As maiores causas, o professor perguntou, o que te levou ao crime? Por que você começou nessa vida? E as duas maiores causas eram vício em drogas e mais companhias, influência de mais companhias. Então, o mundo real não tem nada a ver com esse discurso a favor do bandido, mas esse discurso hoje é o preferido pela nossa intelectualidade, pelas nossas personalidades públicas. Muito bem, eu vou fazer um break para o Reginaldo, a gente continua o papo aqui, entra lá nas redes sociais do Mota, é Mota Oficial, o Insta dele, Roberto Mota Oficial, Mota com 2 T's, a gente vai pro break só na rádio e continua nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. Assunto ainda com ele. Posso fazer uma questão nesse assunto? Nesse assunto pode. Não, porque eu ia perguntar, Mota, que nem a gente estava falando aqui da pauta ideológica. A pauta ideológica, ela ela consegue reverberar bem na internet, só que no mundo real, as pessoas, elas têm esse conceito que nem a gente viu lá com o fuzil. É um conceito mais aberto, assim, um conceito mais claro. E como é que essa propaganda, Mota, consegue ficar tão grande, sendo que no mundo real as pessoas pensam completamente diferente, e aí essa pauta ideológica como essa, questão da lógica do assalto, ela parece algo maior, só que no mundo real ela quase não existe. Como essa propaganda ela toma essa proporção tão grande e como baixar, trazer essa versão ideológica, diminuir ela para mais mundo real? Pergunta não. Olha, isso tem a ver com a hegemonia que o pensamento esquerdista conseguiu nas universidades, nas escolas, na maioria da mídia, na cultura, no entretenimento, né? Então, o discurso da maioria desses personagens públicos é um discurso de esquerda, progressista. Toda vez que alguém desafina desse coro, vocês sabem o que acontece, né? Ele é, no mínimo, ofendido, chamado dos piores nomes e agora, mais recentemente no Brasil, corre até riscos mais graves. Aliás, eu queria até chamar a atenção aqui por uma coisa e agradecer ao Morgado uma defesa que ele fez minha aqui no Twitter, porque na semana passada, olha só, a gente está vivendo o Brasil que a gente está vivendo, né? Então eu coloquei o seguinte tweet: foi, provavelmente, um dos maiores insultos já feitos aos policiais brasileiros. Certo? Dá para entender sobre o que é que eu estou falando, né? Eu estou me referindo a um episódio que aconteceu, mas usei de economia nas minhas palavras. E aí entrou uma pessoa dizendo: eu te seguia, mas parei. Parece que está com medo de falar a verdade. O que pensa ou sai fora, um português meio estranho, ficar escolhendo palavras parece covardia. Aí veio o Morgado e tentou explicar para ele, né? Eu agradeço ao Morgado, porque para vocês verem o mundo que a gente está vivendo. É bobo.
Defesa do Morgadão. É Morgadinho. É isso aí, Morgado. O Morgado, O cara é bobo, né? Não tá vendo que tá Morgado rolando as coisas? Então, mas esse negócio aí do... É bobo mesmo. Do quê? Ou se faz. Ou o cara comentando. Mas eu também não entendi Eu o que também é isso. não. Não, o cara confesso tá que querendo dizer que o Mota tá usando meias palavras. Você não pode falar 100% deixar Exatamente. claro. É bobo, porque Porque ou ele nós não tá estamos- ente- Tem então. duas coisas que eu não tô Sim. entendendo. O que Leonardo. o Mota escreveu e o Sim, tempo mas muita que a gente gente tá passando. Então, mas Ué. muita gente fala isso. Fala, vocês são covardes, vocês não sei o quê. Ué, então Mas mete a cara e fala você, então. Exatamente. É lógico. Agora, se o cara Mas- tivesse a relevância que o Mota mas- tem, mas ele o ia ver o que ia povo- acontecer com ele. Eu sei, mas o povo quer É ver bobo. o circo pegar fogo e o palhaço se fuder. Sempre. O melhor pro povo, É isso. o melhor pro povo, pra uma parte do povo, Sim. uma grande parte do povo, É o quê? é ver o circo pegar fogo. É ver o palhaço pegar fogo. O palhaço, O palhaço se tem que fuder é o pegar auge. fogo. Enquanto ele tá sentado comendo pipoca. Agora, Mota, exato. me fala uma coisa. Vamos voltar ao nosso assunto lá? Vamos voltar ao nosso assunto lá que a gente tava falando? Porque, por exemplo, tá no seu livro também. Por exemplo, como é que os caras inventaram o Estado? Você tinha lá a sua agricultura, correto? Você tinha lá, você plantava, não sei o quê. Plantava, Aí chegou alguém mais forte e falou: eu vou te proteger se você me dá uma porcentagem daquilo que você É colher nóis. aí. Dá. Eu vou cuidar Eu vou de te você. proteger. Você vai, mas eu quero X, que a gente paga imposto Sim. justamente para isso, pra Isso. gente ter proteção e tal. Quando vira esse negócio, que a gente tem a favela da Maré, que tem os milicianos, os traficantes e tal, eles cuidam mais ou menos do mesmo jeito. Pro cara que mora lá, você acha que tem importância ser o Estado oficial ou ser o traficante que está cuidando daquela comunidade? Pro cara normal. Não é Twitter, não é... Não é rede social. não é essa bobeira aí. Tem sim, Emílio, tem sim, porque isso aí é outra coisa que a gente precisa corrigir, né? Essa turma que domina esses territórios, eles não são Robin Hood, eles não estão preocupados com... A última coisa com a qual eles estão preocupados é fazer justiça, né? Então, o meu livro tem eu conto alguns casos, eu não vou contar aqui porque são coisas muito terríveis, né? Mas as coisas que acontecem nesses ambientes dominados pelo narcotráfico são coisas assim que aconteciam há 400, 500 anos atrás na história da humanidade, né? Então, o trabalhador que mora nessas áreas é submetido a uma opressão que acho que você só vai encontrar nas piores épocas que a humanidade já viveu. Ele não tem qualquer tipo de liberdade, né? Então, não são coisas equivalentes. A gente hoje vive sob governos, né? E isso aí não é só privilégio do Brasil, né? Mas está acontecendo no Ocidente inteiro. São governos cada vez mais ineficientes, que cobram cada vez mais impostos e fazem muita besteira. A gente viu agora no Ocidente essa crise de liderança que acabou permitindo que o Putin invadisse a Ucrânia. E agora, eu acho que a gente até mostrou aqui no programa, né? A aproximação do Putin com Xi Jinping. Xi Jinping cada vez mais forte. O Ocidente cada vez mais preocupado com lacração, em vez de se preocupar com as coisas que são importantes. Então, o Estado moderno hoje não é um Estado perfeito. Está muito aquém do que a gente gostaria. Mas permitir que esse Estado, por pior que seja substituído por criminosos, dar um passo na direção do abismo. Essas pessoas que moram nas áreas dominadas pelo narcotráfico, elas não têm nem o direito de se queixar, né? Porque se eles abrirem a boca para falar sobre qualquer coisa, no dia seguinte, a vida deles acaba. Inclusive, tem uma das coisas, um dos fenômenos importantes que acontece aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que acontece em outros lugares, é das pessoas que são refugiadas dentro do Brasil, né? Elas são obrigadas a se mudar da sua casa, da sua comunidade, porque aquilo foi determinado pelo dono ali do local. É um absurdo completo isso. Então, esse livro, o livro do... Mostra o livro aí, Mota, que eu não tenho mais aqui. Vocês tiraram meus livrinhos daqui. Cadê o seu livro? Tá aí, ó. Esse livro é muito bom. Se você puder comprar esse livro,
Show. Ele é muito bom porque ele tem muita estatística, tá? É um livro muito bacana, muito bem escrito pelo Mota, que é a Construção da Maldade, que é onde você vai poder entender mais ou menos o que tá rolando. E tem também aquele documentário do Brasil Paralelo, que é dos lobos. Os lobos, Entre Lobos. Entre Lobos. É incrível. Que também é muito bom, mas é triste. A raiz, né? Mostra a raiz. É muito triste. Agora, mudando totalmente de assunto, agora chegou o momento. Eu gostaria de falar com vocês agora, e com o Mota também, que é um cara muito formado, antenado. Mas também não entendi essa mensagem do Twitter? Do Twitter? Não, ele não foi meias palavras. Escondendo o jogo. Foi Leonardo. Não, na verdade ele só usou ali na moral. Vocês viram na França lá o que a galera tá metendo fogo. Com Macron. E o grito é o seguinte: Macron, nós decapitamos Luís XVI. Se prepara que vamos te decapitar. Que coisa, hein, Mota? Hã? A França. É um país complicado. Isso é muito antidemocrático ou não? Não, isso é amor. É o amor da Revolução Francesa, né? Vocês vão lembrar, começou com liberdade, igualdade, fraternidade, até que os jacobinos dominaram ali a Revolução Francesa, saíram cortando a cabeça de todo mundo. Aí o líder dos jacobinos, que foi Robespierre, ele teve a sua própria cabeça cortada. A Revolução Francesa acabou onde? Na ditadura militar do imperador Napoleão. Tá? Aí o Napoleão envolveu a Europa inteira em guerras durante mais de uma década. Aí o Napoleão caiu, o que aconteceu? A restauração da monarquia na França. Aí voltou o rei na França. Aí em 1830 aconteceu uma outra revolução. Depois de 1848 aconteceu uma outra revolução, sempre morrendo gente. Depois, logo por volta de 1870, a França perdeu uma guerra com a Prússia. Teve que se render e aí os parisienses tomaram Paris e durante 3 meses criaram a Comuna de Paris. Muita gente não sabe disso. Criaram um Estado comunista em Paris. E a Comuna de Paris só caiu quando o exército francês enfrentou a Guarda Civil francesa. Foram milhares de mortes. Então, os franceses têm muita tradição nesse radicalismo aí de quebrar. Depois vieram os protestos de maio de 68, né? Isso aí é o esporte favorito dos franceses. Queimar, destruir e, às vezes, até matar. Tudo em nome do amor, né? Da liberdade. Ô Mota, já que a gente está em geopolítica, eu acompanho que você está falando do Trump. Aí nessa terça-feira ele anunciou que ele pode ser preso. O que você sabe dessa história? O que pode se repetir nos Estados Unidos? A gente sempre faz um comparativo Estados Unidos e Brasil. Mas o que o Trump resolveu falar que ele pode ser preso? Olha, ontem saiu um editorial do Wall Street Journal sobre esse caso. E o Wall Street Journal disse o seguinte: é impossível exagerar a falta de bom senso desse promotor. Tá? É um promotor progressista provinciano de Nova York que não entende as forças que ele está desencadeando. E aí o Wall Street diz o seguinte, o Wall Street Journal: a manchete para esse caso deveria ser: procurador de Manhattan anuncia plano para eleger Trump em 2024. O que acontece é o seguinte: nos Estados Unidos, esses promotores distritais, eles são eleitos, né? É um cargo eletivo. E esse promotor distrital de Manhattan foi eleito pelo Partido Democrata. A biografia dele é uma biografia de ativista radical de esquerda. Inclusive, quando ele tomou posse, ele disse que não ia mais processar pessoas presas por uso de drogas nas ruas, ou quem anda de metrô e pula a entrada do metrô para não pagar a passagem, porque isso aí era uma coisa que não valia a pena. E aí ele está se pegando numa história do Trump que muita gente é de opinião que nem crime isso né? No máximo seria uma contravenção, que é uma história do que o Trump pagou um dinheiro, teria pagado $130 mil para uma moça, para que ela não fizesse declaração, uma atriz pornô, para que ela não fizesse declaração sobre um caso que eles supostamente tiveram e que o Trump nega. E é de opinião da maioria dos analistas, inclusive do Wall Street Journal,
que isso nunca seria a razão para que o Trump fosse processado, muito menos por crime, né? Mas então, o promotor está fazendo isso, e aí o Trump, com base nisso, já disse que seria preso amanhã e convocou manifestações de apoio. Bom, a situação nos Estados Unidos tem alguns paralelos com a do Brasil. É uma tensão política muito grande e, com isso aí, o Trump pode estar ganhando a visibilidade que ele precisava e isso pode servir como uma chance de unir o Partido Republicano, né? Inclusive os outros concorrentes, como o Ron DeSantis, que é governador da Flórida, diante de uma situação como essa, eles poderiam resolver se unir em apoio ao Trump. Mas você acha que ele leva? O Trump, você acha? É que lá é diferente, né? A votação americana é diferente da nossa, né? Lá é outra... Federalismo. É outro esquema. Você acha que ele leva? O meu palpite é o seguinte, Emílio, se os outros concorrentes abrirem mão, o Ronald DeSantis desistir, tem mais 2 ou 3, e todos se unirem em torno do Trump, eu acho que Trump tem uma excelente condição de ganhar. Agora, a gente viu no evento, né, até o presidente Bolsonaro participou, o CEPAC, que existem divisões dentro do Partido Republicano, né? Hoje, tem gente que acha que, como até mesmo você já falou antes aqui no programa, né, que o Trump já teve a vez dele, já cumpriu a missão, agora tem que abrir espaço para outros. Talvez essa atitude desse promotor de Manhattan seja o elemento que faltava para unir o Partido Republicano. Muito bem. Tá aí. É isso aí. E você acha que isso, que a gente tem agora o Xi Jinping, o Putin. Os caras estão se mexendo. Tá na Rússia, né? Visitando, tá ele e o Putin. Aqui tá essa puta confusão, dividido, né? Você vê a França zoada, Estados Unidos também dividido entre republicanos e os democratas, Perfeito. o Brasil também. O Brasil também não conta tá muito. Zoado. O Brasil não conta no jogo do mundo. Segunda divisão. O Brasil é a terceira divisão. Série C. A América Latina também, não conta. Não, é que a gente copia modelo americano, mas Sim. também ninguém tá muito preocupado com a gente. Mas você acha que esses caras acabam levando vantagem, esse eixo aí, Rússia, tudo bem, tá na guerra lá, Índia que tá... Índia também tá lá no meio do esquema. E a China, você acha que esses caras têm mais chance? Não há dúvida, Emílio. Inclusive, há vários autores importantes que lançaram livros recentemente mostrando o que eles chamam de declínio do Ocidente, né? Como o Ocidente está gastando tempo e energia e se dividindo politicamente, discutindo pautas que não têm importância nenhuma, que são puramente ideológicas, né? Pautas que são colocadas pela esquerda. A gente acabou de ver um exemplo aqui, né? No mundo que a gente vive hoje, uma pessoa dizer que roubar relógio é uma coisa normal, que o ladrão tem direito de roubar. Enquanto o Ocidente fica nessa briga, nessas discussões sobre essas pautas irrelevantes, o Oriente, né, a Rússia e a China não fazem outra coisa a não ser consolidar o seu poder, especialmente a China, que já é a segunda economia do mundo, que está fazendo investimentos importantes, Emílio, em vários países do Ocidente, investimentos em geração de energia, investimentos em portos, investimentos em comunicações. Hoje tem dinheiro chinês em tudo isso, além da proximidade da China com alguns líderes políticos importantes do Ocidente. Uma proximidade sempre movida a muito dinheiro, né? Ô Mota, mas como é que seria a gente? Vamos imaginar a China mandando no mundo, certo? Se você pegar a China, é que nem uma gaiola. O chinês nasceu dentro da gaiola. O chinês lá, tô falando Sim. Lá. A gente nasceu dentro da gaiola. Uhum. Se vem a China, nós vamos ter que colocar... Como é que vai ser a gente dentro da gaiola? Vai ser difícil, hein? Implantar esse cultura, pensamento, né? Emílio, a China é um país grande que sempre teve dominada de um jeito ou de outro por regimes de força, né? Durante muito tempo foi um império. A China nunca teve uma democracia da modelo dos Estados Unidos, né? Agora, essa pergunta que você me fez, eu responderia de um jeito se você tivesse me feito ela antes de 2020. Depois da pandemia, eu respondo de outro. Porque o que a gente viu durante a pandemia
de medidas autoritárias, de medidas sem nenhuma base na lógica, sem nenhuma base na lei. Essas medidas foram determinadas, muita gente se revoltou, mas muita gente obedeceu sem piscar. Eu vi aqui no Rio de Janeiro a determinação do governo de que não se podia ir à praia. A praia do Rio de Janeiro ficou vazia durante 3 meses. Depois veio uma outra determinação, você podia ir à praia, mas só para fazer exercícios. Aí você sabe como é que se verificava isso? A polícia só deixava você ir à praia se você estivesse em pé. Mas se você estivesse sentado ou deitado na praia, eles mandavam você ficar em pé. É incrível. Nós estamos preparados para obedecer qualquer coisa. É isso aí. Eu vi, a pandemia deixou o povo muito zoado, né? O vírus só pega Mota, deitado. Que coisa, cara. Que maluco. Mota, sempre é um prazer falar com você.